todos. Quero também pedir que Deus abençoe o coração de cada um de vocês aqui e também de todos aqueles que acompanham pela internet a direção espiritual, pessoal das outras regiões da missão. A todos vocês, Deus os abençoe, continuem firmes, que o Senhor Jesus está conosco, caminha ao nosso lado e nos conduz pelos caminhos que Ele quer. Hoje faremos uma meditação bem rápida, mas muito profunda sobre o nosso carisma. Então eu peço que vocês, principalmente aos missionários, não se distraiam durante esse anúncio. Principalmente os missionários. Bem simples, mas bem verdadeiro, bem do céu pra gente. Nós somos chamados, como vocês sabem, já por carisma, a vivenciar a missa. Não apenas participar da missa na liturgia, mas não permitir que a missa termine em nossa vida. Viver a missa. E essa vivência tem que nos trazer cada vez mais próximo do autoconhecimento, de saber quem somos, o que queremos, e deve nos levar cada vez mais, se conhecendo, a conhecer a Deus e a perceber, porque se nossa vida é uma missa, perceber em que parte da missa está a nossa vida. Alguns estejam ainda nos ritos iniciais, né? Começando, recebendo, traçando o sinal da salvação sobre a vida, a conversão, o início da caminhada. Outros no ato penitencial, corrigindo os erros passados e mudando de vida. Outros no glória, num momento de alegria, de euforia. Outros na meditação profunda da palavra de Deus, deixando que a palavra se faça carne em nós. Outros estão no ofertório, entregando-se a Deus. E outros no sacrifício, onde o comungado somos nós. Onde nessa missa da nossa vida é Jesus que nos comunga. Mas temos que ter sempre essa esperança alegre de que logo virá a ação de graças antes da bênção final. A ação de graças sempre antes da bênção final. Então não importa em que momento estamos vivendo a missa, importa vivermos intensamente a missa. Viver no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola. Viver a missa como vivemos aqui no altar. Concentrados na missa. Porque se eu estou na missa, eu não vou cobiçar as coisas alheias. Eu não vou cobiçar o pecado, não vou querer voltar atrás, porque na missa eu quero Jesus. Então se a missa não acaba, eu quero Jesus sempre. Eu dei o exemplo semana passada da vela e dou de novo esse exemplo. A missa em nossa vida, nós podemos comparar com a vela. Uma vela acesa. Quando vivemos a missa, a nossa vida ilumina, porque a vela não se ilumina a si mesma, a vela ilumina os outros e aquece também os outros. Então, quando vivemos a missa, as pessoas que se aproximam de nós sentem essa luz
e esse calor. Só que essa luz e esse calor consome a vela. E não dá para ter luz e calor sem consumir. A mesma luz e o mesmo calor que conforta os outros consome a vela. Saber entender que a missa é isso para nós, na nossa vida. Luz e calor que ilumina e aquece, mas consome. Porque se não estiver consumindo, é porque ainda não estamos vivendo a missa. Porque ninguém dá do que não tem, né? E nós não somos uma vela artificial que aquece com a luz da tomada. Nós temos que aquecer a partir do se consumir por Jesus. Nossas palavras serão como fogo e como luz quando nossa vida for como uma vela consumida por Jesus. E nessa semana, o exercício que faremos, além desse estar sempre concentrado na missa durante todos os momentos da nossa vida, faremos o exercício da busca pela humildade. Nas coisas pequenas, a busca de querer ser menor, de querer mandar menos, de querer ser menos, de querer ir se consumindo e abaixando como uma vela quando vai se derretendo. Entender aqueles que têm posto de governo, entender que esse posto de governo é um consumir, né? Esse posto é um serviço. E os que não têm também aprender a humildade, a obediência. Até a caridade se alicerça na humildade. E não existe sem a humildade. Não existe caridade sem humildade. Porque a caridade vem de Deus. Tem uma passagem que Deus Pai fala assim para Santa Catarina de Sena: nenhuma virtude tem valor sem a caridade. No entanto, é a humildade que forma e nutre a caridade. Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja: nenhuma virtude tem valor sem a caridade. No entanto, é a humildade que forma e nutre a caridade verdadeira. E caridade não é fazer obras. Caridade é amar. Caridade é aquela paz inquieta que faz com que a dor dos outros doa em nós. Isso é caridade. A dor dos outros doa em nós. Nos inquieta ver alguém sofrer. Isso é um amor caridade, mas é um amor que se nutre e cresce na humildade. Ela diz assim ainda, Santa Catarina de Sena, Deus Pai disse para ela: convence-te, filha, de que a caridade está intimamente unida à paciência, e é impossível perder uma sem perder a outra. Convence-te de que a caridade está intimamente unida à paciência, e é impossível perder uma sem perder a outra. Quando se perde a virtude da paciência, se perde a caridade. E quando se perde a caridade, que é enraizada na humildade, se perde também a paciência. E veja que aqui nós estamos falando de paciência não como virtude humana. Às vezes a gente confunde paciência, aquela pessoa paciente, que todo mundo provoca ela ficar quieta. Isso é paciência humana. Não estamos falando disso. Falando de paciência como virtude cristã. Eu pedi hoje para Jesus, antes de vir para cá, me defina paciência cristã. E ele me disse assim: a paciência
é a esperança invencível em meio a muitas adversidades e a aceitação das demoras de Deus. Ele me disse isso hoje antes de vir para cá. A paciência é a esperança invencível em meio a muitas adversidades e a aceitação das demoras de Deus. Isso que é a paciência cristã. Então, em meio a todas as provas, as demoras de Deus, quando a missa da nossa vida está no sacrifício e estamos sendo comungados, ter a esperança e a paciência de que antes da bênção final virá a ação de graças. Virá a ação de graças em nossa vida. Então, filhos e filhas da missão, guardem para sempre esse ensinamento no coração de vocês. Bem simples, mas é o que Deus tem para nós. É, como diz a irmã Maria, é o que temos para hoje, né? É o que o Senhor Jesus nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.